gente fala de padrão de vida, é para a gente entender quais são as estruturas que você colocou na tua vida. Esquece agora, tipo assim, mas eu não tenho como mudar, mas eu não tenho como tirar meu filho da escola. Nada disso. Eu quero só que você se pergunta, né? Onde você mora, né? O quanto você paga para morar, né? A região que você mora, o quanto que você tem que se deslocar para ir no trabalho, onde você mora hoje, tá te ajudando ou te atrapalhando a pagar suas dívidas? Né? Eu vou só jogar as perguntas no ar aí para você ir depois fazendo esse apanhado, tá? Onde você mora? Segunda pergunta, qual que é seu carro? Eu tava vendo no Uber, né? E os Ubers perguntam... A Isabel falou, tô vendo pela TV. Eu tava no Uber e o Uber me tava conversando comigo e tal. E ele falou, nossa, mas tem gente que deve tanto assim? Assim, tá vendo aquele carro ali do lado? Aí era uma HRV da vida, né? Falei, então, você tem duas opções para te falar daquele carro. Primeiro, pode ser que seja de uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa bem-sucedida, que comprou esse carro, mas eu acredito que 70% de chance é que esse carro seja financiado, a pessoa pegou 70 mil para pagar 200. E eu acho que é a chance segunda. Então, essa pessoa já deve 200 mil, que é esse carro. Porque se ela não fizer nada com essa dívida, ela vai pagar 200 mil por um carro que vale 100, por exemplo, 70, que seja. E aí eu falei assim, anda, não tô dizendo pra você sai correndo, vender seu carro e andar de Uber. Não é sobre isso. A pergunta é, o carro que você anda, ele te ajuda ou te atrapalha a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor? É sempre essa pergunta, ele te ajuda a sair das dívidas? Então, quando eu comecei a fazer esse esquema do meu carro, que foi parar de pagar combustível no meu carro, eu falei assim, cara, não dá, eu gasto muito dinheiro com combustível, eu andava muito, eu falei, não, fica aí com o meu carro, e eu lembro que bem na época, foi em agosto de 2016, se eu não me engano, né, meu namorado tinha perdido o carro na época, né, bateu, deu PT, alguma coisa lá, eu falei, não, compra outro não, fica com o meu, fica usando aí o meu, né, que aí eu fico de Uber, e aí você paga meu Uber. E eu resolvi 2 problemas, né, não tinha mais a despesa do combustível nem despesa mais de transporte. Então assim, eu falei, ai, não acredito, eu lembro que eu ficava aliviada por não gastar aqueles R$ 400. Ah, Dade, mas eu não tenho como ficar sem carro, eu tenho criança. Tá tudo bem, por isso que eu falei, são perguntas para vocês se respondendo. O carro eu não podia vender na época, eu acabei dando um jeitinho, né, mas eu não podia, né, eu não podia porque eu atendia, eu visitava cliente e tal, mas podia sim vender se eu quisesse vender, tanto que eu vendi depois e fiquei sem carro. Mas assim, na época eu falava assim, agora eu não posso vender, não vou vender agora, eu tava quitando esse carro, pagando ele para terminar de pagar logo, que eu já tava com ideia de sair do banco. Então, o carro que você anda te ajuda ou te atrapalha a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Depois disso, a gente vai entrar no terceiro ponto. Onde que você faz mercado? Né? Aqui no Rio de Janeiro eu tô achando o máximo isso, porque aqui dá para ver muita diferença entre os mercados. Então, o meu cunhado ele vai no mercado para fazer a compra, as compras da semana, e aí, sei que um dia eu saí da escola e passei no hortifruti. Aqui tem muito hortifruti, lá em Cuiabá não tinha tanto, tinha um só, eu não ia muito, né? E lá em Cuiabá eu já via diferença de mercados, né? Tinha um mercado mais caro, que eu sempre falava deles, e tinha um mercado com mais promoções. Então, assim, meu cunhado sempre fala, vamos lá no hortifruti, mas não empolga lá não, porque lá é mais caro. E aí eu sempre pego só o que não tem. Por exemplo, uma erva doce que a gente foi buscar lá, não tem lá no outro mercado, porque é um mercado mais em conta, é um mercado, vamos colocar assim, em classe, né? Não é um mercado classe A. Agora o hortifruti tá lá, tem até uma máquina que você aperta lá e sai o suco de laranja na garrafinha prontinha. Eu falei, gente, que chique isso. Eu brinco que eu sou muito de Cuiabá mesmo, aqui no Rio de Janeiro, porque eu acho tudo incrível, né? E aí eu falei, olha aqui, que diferença, né? Aqui é o mercado de quem não tá fazendo conta de economizar o mercado, é a pessoa que quer aquele luxo, aquele conforto, aquela variedade de frutas de todas as épocas possíveis, né? Agora, a pessoa que quer economizar vai no mercado mais em conta, ela compra as frutas da época, compra as verduras da época. Isso é uma parada de reeducação financeira, que é pra vida. Lembra que eu falei que foram as estratégias que eu usei? Então, por mais que você tenha dívida, não vai ser economizar no mercado que vai fazer você pagar suas dívidas, mas muito provavelmente se você tem dívida, foi essa falta de analisar o seu padrão de vida, as escolhas que você faz todo dia que te trouxe até aqui. E aí é um pouco da educação financeira que a gente fala tanto, que está tão famosa hoje na internet, né? Que é começar a olhar as coisas por outra perspectiva, de forma mais inteligente, não é econômica, é de forma mais inteligente. Como é que eu posso fazer um mix na minha alimentação que eu possa usar outras fontes de proteína, por exemplo? Eu já vou entrar aqui na coisa da comida, mas é verdade. Tem muitas verduras que tem muita
a proteína. Então, por exemplo, se você está precisando fazer uma dieta balanceada e a carne está muito cara, você pode no Google pesquisar qual que é a verdura, o legume que complementa a carne, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Que você não precisa, eu preciso comer 400 gramas de carne no almoço, digamos. Estou dando um exemplo aqui, tá? Peraí, qual que é o legume, um brócolis, uma leguminosa, um grão que complemente essa proteína que seja mais atrativo, né? O preço, por exemplo. Então, você começa a buscar soluções, você começa a pensar em como eu posso otimizar o meu padrão de vida sem precisar morrer por causa disso, sem falar, nossa, tô vivendo a pão e água, tô comendo pão que o diabo amassou. Eu falo que eu usei isso com o tempo, no começo eu achava que era só cortar gasto, e com o tempo eu fui aprendendo a gastar de forma inteligente. E aí a gente entra aqui, ó, vou descer um pouco. Então eu falei de mercado, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais na coisa da alimentação. Como que é o seu café da manhã? Vou dar um exemplo idiota para você, tá? Café da manhã com ovo é mais barato que pão, presunto e queijo. É mais barato, galera. Pode falar o que for, mas é mais barato. Ovo é mais barato que pão, presunto e queijo, porque presunto e queijo é processado. Então, assim, eu brinco sempre com as pessoas, né? Me fala seu café da manhã que te direis quem é. Eu brinco sempre com as pessoas. Eu falo assim, cara, pra mim, café da manhã, ovo, é muito mais barato do que comer pão, presunto e queijo. E é muito mais saudável também. E eu não gosto de entrar nisso, porque eu acho que isso é entrar na vida de cada um. Então, eu tô só jogando a pergunta pra você. Não tô dizendo que é pra você comer ovo, tá? Mas tô só te falando, né? Faz a conta de quanto que você gasta de pão, presunto e queijo todo dia na padaria. Agora multiplica por 30 dias ou por 20 dias, que seja de segunda a sexta, para você ver. Será que não tem como você arrumar café da manhã, almoço, lanchinho para as crianças, com frutas da estação, com outras coisas que são mais baratas que embutido e industrializado? Né? Nutricionistas estão me amando agora. Se tiver algum nutricionista, ó, um beijo, né? Porque com certeza biscoito é mais caro que fruta. Fruta da estação, principalmente, laranja. Então, quando você começa a olhar por esse olhar de inteligência, não é mão de vaquice, é inteligência. Aí a gente desce para comida fora de casa, né? Como é que é a iFood, né, para você? Será que durante um tempo, durante esse processo de pagar suas dívidas, você não precisa eleger um dia que vai comer fora? Um final de semana, né? Uma verba ali, ó, nosso teto é R$100. É assim que eu ensino os meus alunos. Pode comer fora, mas determina um teto. Então, você estava até me dando de exemplo. Semana passada a gente pediu um japonês, né? Significa que esse final de semana eu não vou pedir outro japonês esse final de semana. A gente provavelmente vai aprontar alguma coisa lá em casa. Minha irmã até já falou o que vai fazer sexta-feira. Então, a gente não vai pedir japonês de novo, né? Porque japonês não é uma comida assim, uau, barata, né? E, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa lá em casa. Porque final de semana já teve comida japonesa, né? E eu achei muito engraçado que a minha irmã falou, a gente tá podendo comer comida japonesa, né? Porque é isso, é a parte da educação financeira de, antes de simplesmente ir lá e apertar o iFood, falar, eu posso, né? Eu devo, né? E aí você começa a pensar, putz, quantos lanchinhos fora de casa você tá fazendo, né? E aí você olha para sua dívida e fica, dívida. Mas quem é a pessoa que tá por trás dessa dívida? Quais são os hábitos dela? E por fim, eu desço para diversão. Como que você, na pandemia agora, muitas pessoas pararam de gastar dinheiro na rua, né? Mas para e pensa, como que você se diverte? Toda a sua diversão tem ingresso? Toda a sua diversão tem parque pago? Toda a sua diversão tem custo? Então, por exemplo, eu adoro levar as minhas sobrinhas no shopping, adoro, sempre levei, né? Só que cada ida no shopping, cada mergulho no shopping é um flash. Cada pulinho no shopping é R$100, porque é um lanchinho aqui, um negócio aqui, R$100. Pô, tem parque. Né? Nem levo minhas sobrinhas no shopping, mas agora pouquíssimo. Mas eu tenho clube, tenho andar de bicicleta, o clube é pertinho de casa, tem lá os brinquedinhos para passear, vamos num parque. Eu tenho uma coisa que é um negocinho que elas participam lá, todo sábado eu levo elas, não tem custo muito alto, às vezes é R$10 que vai para dar um lanchinho, a gente que leva uma maçãzinha, um suquinho, alguma coisa. Então assim, eu poderia levá-las, você poderia levá-las no shopping todo dia? Poderia, mas eu faço isso, é porque eu não quero mostrar para elas que é assim. Mas se deixar, todo dia elas vão pedir presente e vão pedir para ir no shopping. Eu levei no shopping uma vez, passou 5 dias falando, a gente vai no shopping, a gente vai no shopping, a gente vai no shopping. Por quê? É muito mais atrativo os passeios pagos do que ir num parque, do que pegar bicicleta, do que fazer passeios alternativos, né? A coisa sempre dá a televisão, ou tem que estar na televisão, ou tem que estar assistindo um filme, sempre uma coisa assim, que vai dinheiro envolvido. Tem que pedir uma pizza, e às vezes o que falta é ser criativo na hora da diversão, é pensar em alternativas, né?